Olá, eu sou a doutora Fernanda Gaia. A gente vai começar hoje mais um episódio do nosso IRGCast e hoje é sobre alergia alimentar. A gente vai entender um pouquinho do que esses pacientes passam, como que eles sofrem. E ele é especial também porque a gente vai começar a dar um pontapé num projeto que eu e a doutora Natália e a gente lá do Instituto a gente quer ampliar a abordagem para esses pacientes. Não só para a gente dar um apoio, mas a gente poder acolher melhor essas famílias e eles se sentirem acolhidos por nós. E eu vou pedir para a doutora Natália apresentar essas mães que estão aqui com a gente. Oi, gente. Então, eu sou a doutora Natália, sou alergista pediátrica, trabalho lá no Instituto. Da primeira vez, a gente conversou muito sobre o que é alergia, sintomas, e hoje nós optamos em trazer duas mães que passaram por esse processo da alergia alimentar, vivenciaram e ainda vivem esse diagnóstico. As duas conseguiram a tolerância. A tolerância é a cura que a gente tanto espera, mas mesmo alcançando a tolerância, a gente ainda passa por alguns processos, né, no futuro dessa criança. Então, hoje a gente está com a Vivi. Ela é a mãe do Kevin. O Kevin, ele teve uma alergia muito grave à proteína do leite de vaca. Passou por um processo chamado de dessensibilização, que a gente vai conversar ao longo desse podcast. E bem-vinda, Vivi. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar hoje aqui com a gente, né? Outra mãe é a Débora, mãe do José, que ele teve duas alergias. O José teve a alergia também à proteína do leite de vaca, anafilático, e teve a proteína do ovo, né? Hoje superados, mas sempre com algumas nuances que isso, à medida que a criança cresce, o sistema imunológico vai amadurecendo. E é isso que a gente veio conversar com elas. Bem-vinda, Débora. Também muito obrigada pelo convite, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E a gente queria saber como é que a alergia chegou na vida de vocês, como é que isso aconteceu. Então, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu acho que é tão importante, que é a alergia alimentar, trazer essa informação para tanta gente, né, que pode ajudar. Quando eu recebi o primeiro diagnóstico do José, foi quando ele era bebezinho ainda, no final de 2 meses, a gente descobriu que o José ele tinha a PLV. Então, eu saí de um mundo que eu não conhecia nada, para entender o universo do alérgico, começando através da minha alimentação, né, porque a gente tinha amamentação exclusiva, ele só mamava, então eu tinha que ter uma dieta restritiva para poder tratar o meu filho, porque não tinha outra forma senão essa, né, através da minha alimentação. E aí eu comecei a pesquisar esse universo, né, das crianças que tinham a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, e entender mais um pouquinho, busquei ajuda profissionais também, né, a doutora Natália, também a Isabela Maranhão, que me ajudou muito, a Janine também ajudou, que são nutricionistas, a entender esse universo de como eu poderia melhorar a minha alimentação para que o José não tivesse mais reações. E eu lembro que antes da gente descobrir a alergia no José, eu percebi alguns sintomas nele, mas mãe de primeira viagem acaba achando que é normal ou que vai passar, né? Porque na maternidade tem aquele mantra, vai passar. Mas eu vi uma criança, um bebezinho com 1 mês, 2 meses, que não deixava de ter cólica, que tinha muito refluxo, que regurgitava demais, que não tolerava bruços. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Né? Eu esperava assim, vai passar, e não passava, até que quando a gente eliminou todas as hipóteses, a gente falou, não, pode ser que seja, então, alergia à proteína do leite de vaca. E foi quando a gente começou a fazer o teste, porque o teste é oral, é através da alimentação da mãe. E quando eu fiz, que eu consegui, assim, limpar a minha alimentação, eu vi as melhoras no José. E eu falava, nossa, meu Deus, como a criança melhorou. De uma criança extremamente irritada, ele passou a ser um bebê muito mais calmo, com muito menos cólica, regurgitando muito menos. E aí eu tive, assim, aquele estalo. Eu falei, como interfere, né? Num bebezinho tão pequenininho já, respondendo à alergia. Então, eu falei, nossa, graças a Deus que hoje existe isso. Mas, como eu falei no início, foi um susto para mim, porque até então eu não conhecia sobre a PLV, né? A gente se fala muito sobre a intolerância à lactose, mas pouco se fala sobre alergia alimentar. Assim, de conhecimento... do conhecimento universal. E você pegou quando ele era pequenininho, né? Foi. Então, assim, no começo você não chegou a apresentar reações graves. O José, ele passou por um processo que não é muito comum nas crianças. Então, ele primeiro teve alergia não IgE mediada, e depois que é essa que ela comentou, tudo certo, das cólicas,
da alteração nas fezes. Isso. E resolvemos essa. E aí a gente achou que, ufa, estava tudo certo. Verdade. Aí foi quando... E aí foi quando Conta, Débora, como foi esse achado do outro tipo de alergia. Aí sim, aí ele curou da PLV, a gente fez todo um processo, né, da minha alimentação. Aí com 6 meses que a gente iniciou a introdução alimentar, ele ainda não tinha feito o teste de provocação através do meu leite. A gente esperou um pouquinho para apresentar para ele os alimentos alergênicos, principalmente leite. Mas aí com 6 meses a gente foi fazendo os testes com o ovo, né, que a alergia do José assim alimentar começou com o ovo. E aí eu lembro que eu tinha ofertado para ele o ovo cozido e até então nenhum tipo de alergia. Aí um dia eu fui fazer o ovo mexido. Era à noite, aí eu dei a primeira colher, quando eu dei a segunda, a boquinha dele já começou a inchar. Eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, meu filho tá tendo uma reação alérgica. Só podia ser, porque o lábio começou ele teve várias placas ao redor da boca. E a gente administrou o Alegre, né, o antialérgico, só que foi uma reação até que leve. Um pouquinho depois, ele nunca teve contato diretamente com o leite, mas meu marido consumia whey protein, né, fazia shake da academia, e aí um belo dia meu marido tomou o whey, e eu acho que a gente acredita que ficou na barba gotículas de whey, assim, coisa mínima. E ele foi brincar com o José e começou a beijar, assim, a bochecha. E aquele contato do beijo do meu marido no rostinho do José foi suficiente para ele ter uma reação muito feia, alérgica. Eu lembro que eu entrei em desespero, porque ele começou assim, o olho começou a fechar, a boca começou a inchar, placas vermelhas no corpo todinho. E ele agoniado, coçando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu comecei a ficar desesperada, porque até então a alergia que ele tinha tido foi muito pequenininha, foi só aqui do ovo, umas plaquinhas, rapidamente eu excluí. Então a gente sabia, o APLV estava resolvido o APLV estava né? resolvido. E aí quando foi essa do whey, a gente não tinha até então rastreado que poderia ter sido whey. Meu marido simplesmente beijou ele e ele começou com uma reação extremamente grave. Eu lembro que eu falei com a doutora Natália, eu falei, não, vai pra Santa Casa, porque ele teve uma reação muito feia. Ele começou a ter tosse, né? Eu botei ele na água, eu falei, vou logo dar um banho pra ver, né? Dei um banho nele, não estava melhorando, administrei o remédio oral. E mesmo assim não parava, a doutora Natália falou, não, vai pra Santa Casa que a gente vai preparar uma equipe para atender, porque provavelmente ia precisar da adrenalina. Pela gravidade que foi, porque era o corpinho dele todo. E eu lembro do momento de aflição que foi, a gente ia até chegar na Santa Casa e graças a Deus, assim, eu acredito que o remédio foi fazendo efeito nesse caminho até a Santa Casa e não precisou, nesse caso, da adrenalina, mas eu acredito que foi por muito pouco. Se ele tivesse ingerido... Então, você vê que a reação, e é importante as pessoas saberem disso, que a reação ela pode ser muito grave, mesmo sem ser ingestão. Exatamente. Às vezes só a inalação, o respirar, o cheiro... Os pacientes já podem ter uma reação dessa mais super grave. Importante. E ele teve uma anafilaxia, né? Ele desenvolveu sintomas em outras partes do corpo, além da pele, que é o que a gente acha que sempre vai ser assim, ou que é o mais comum mesmo. Mas ele tinha reações cutâneas, reações respiratórias. O que aconteceu? O bom é que foi a medicação oral deu conta. Mas isso, vamos dizer que foi uma sorte do José. Deu certo. Sorte do e mesmo José. Assim, foi o primeiro contato, ele estava indo ao hospital, então estava tudo encaminhado para dar certo. E graças a Deus controlou antes disso. Mas foi uma anafilaxia. Eu acredito que se tivesse sido uma quantidade um pouquinho maior do whey, ou ele ingerido, o negócio ia ficar bem com feio. Certeza, eu acho que ele teria chegado no hospital ainda precisando, com a necessidade da adrenalina. E até então você não tinha caneta de adrenalina? Não, até então não tinha, porque ele tinha tido a reação com o ovo, mas assim, era uma reação mais tranquila. A gente rapidamente já excluiu o ovo da alimentação dele. E aí a gente passou, agora a gente fez também depois os exames para ver e... Aí ele passou, né, o período todo sem nada, nenhum tipo de consumo com leite e nem ovo. Isso. Perfeito. Ô, Vivi, e o do Kevin? Relembra pra gente da história, como foi que você descobriu? O Kevin, quando ele tinha de 3 para 4 meses, eu tinha que voltar ao trabalho e a gente foi tentar dar leite normal para ele, né? Porque eu só amamentava. E quando um certo dia que a gente foi dar o leite para ele, notou-se que ele ficou cheio de placa vermelha. Aí eu de imediato falei com a pediatra e ela disse, olha, pode ser alergia ao leite.
Então, a gente já procurou, não dei para ele nesse dia leite, a gente já procurou um alergista e já descobriu que ele realmente tinha alérgico a leite. Então, a gente já foi, né, passando para o leite de soja, ele não teve reação, só que assim, teve um belo dia que eu leiga sobre o assunto, não entendia sobre a PLV nada, né? E me disseram assim, mas leite de cabra, ele não tem lactose. Isso era uma orientação. Não tem lactose. Olha os dois erros que eles falaram. Leite de cabra, já botam leite de cabra no meio, não tem lactose. Não tem lactose. E na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, então se ele é alérgico... Na minha cabeça era muito difícil entender ainda, porque eu não tinha uma pessoa, um profissional que me ajudasse no primeiro momento para me explicar aquilo tudo. Então, um belo dia eu dei leite de cabra para o Kevin. Meu Jesus. E eu lembro que eu tinha chegado do trabalho e eu disse, eu vou dar leite de cabra para ele, para ver se ele vai aceitar. Porque ele só queria mamar nessa época. E assim, quando eu dei o leite de cabra, ele tomou. Mas eu acho que pouco ele tomou, foi questão de menos de 2 minutos. O Kevin começou a tossir muito. E quando eu olhei para o Kevin, ele estava todo inchado, os olhos inchados, as orelhas inchadas. Ele era novinho, tinha 5 meses, 6 meses. Imagina. E ele começou a chiar. Ele começou a chiar mesmo, ele chiando. E o Kennedy, vamos logo para o hospital. E quando chegou no hospital, de imediato, ele tomou adrenalina. O médico nem fez nada de prontuário, já pediu para dar adrenalina. Graças a Deus, que bom. E assim, foi bem rápido, foi muito rápido. E assim, quando eu vi o meu filho, quando ele chegou no hospital, ele estava irreconhecível. Irreconhecível, não parecia uma criança. Ele tudo inchado, os lábios, o nariz, os olhos, as orelhas, cheio de placas vermelhas. Eu lembro que nesse dia nós passamos umas 3 horas no hospital para poder os sintomas saírem. Acho que foi que você teve a real dimensão do que é uma alergia, Aí, né? depois desse momento, eu falei, não, agora eu vou procurar um profissional que me ajude melhor e que entenda melhor e me ensine, né, me instrua ao que eu devo fazer realmente, porque realmente eu não sabia que era tão grave essa reação, que o leite poderia causar tudo isso. E por que isso aconteceu, né? Porque a alergia à proteína do leite de vaca, mas o leite de outros mamíferos, principalmente de cabra, né? Eles têm mais de 90% de chance de reagir às proteínas. Então, eles fazem uma reação cruzada. E aí, apesar de ter 1% que pode não fazer isso, é mais de 90% que faz, né? Por isso que a gente não recomenda leite de cabra de jeito nenhum. Então, essa história de que o povo falava que tomava leite de cabra, acho que não era alergia. Com certeza não era alergia, o diagnóstico era completamente errado. Agora, Vivi, e eu sei que o Kevin, ele teve reações bem graves, não foi? Com mínimo contato. Cheiro. E aí, a gente, quando foi discutir o caso do Kevin, ele tinha caseína estouradíssima, não foi, Nath, a gente até chegou a fazer... Foi o nosso primeiro caso de sensibilização que a gente tinha indicação de fazer. A gente até ficou, meu Deus, a gente faz no hospital, a gente faz no consultório, onde a gente faz? Porque foi o nosso primeiro caso. A gente quase começou no hospital, né? Que a gente discutiu com você, que a gente fazia. Mas a gente falou, não, o consultório tá ali todo equipado. E praticamente a gente montou tudo pensando no Kevin. A gente montou tudo pensando no Kevin. O consultório todo equipado, tudo bonitinho. A gente começou a fazer a sensibilização. Deu super certo, não foi, Vivi? Quando o Kevin a gente não comia nada com leite. Não podia abrir o pacote a bolachinha que tinha para as meninas comerem, não podia ser aberta. Não podia. E deu muito certo a sensibilização. E a gente tem tanto orgulho da gente ter sido o primeiro que a gente conseguiu fazer aqui no estado. Já tem outros que estão na fila para fazer. A gente vai acompanhar para sempre, o resto da vida. É uma relação que fica para sempre. É uma relação que fica para sempre. E a gente está muito feliz. Até então, isso acontecer na vida de vocês. Vocês sabiam da alergia alimentar? Vocês tinham alguém, vocês conheciam alguém com alergia? Conhecia, Débora? Assim, eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, ela reage a alguns produtos que são feitos com leite. Certo. Mas não é sempre que ela reage. É uma alergia que ela tem, assim. Minha mãe fala, sua irmã tem alergia, mas nunca falou pra gente, ela tem alergia a alguma proteína do leite, né? Eu já vi minha irmã tendo relação alérgica a morango, aqueles leites fermentados, mas assim, não é uma coisa de recorrência. Às vezes, não sei se tem alguma coisa a ver com a imunidade que tá mais baixa, ela toma e ela tem uma reação alérgica. Mas nunca foi falado assim, olha, existe alergia do leite, existe a PLV. Eu só descobri mesmo, assim, tomei o conhecimento quando o José apresentou a PLV, que foi quando ele ainda mamava, e deu logo em seguida, quando ele começou na introdução alimentar. E foi um universo, assim, que eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre, eu preciso entender também, né? E ajudar muitas mães. Isso. Inclusive, a doutora Natália tem uma paciente, que o filho dela também
teve alergia. E eu lembro que uma vez eu estava no shopping, e eu até comentei com a doutora Natália, isso foi um presente para mim, porque eu estava passeando no shopping e ela falou assim, ela me chamou Débora, e eu olhei, ela disse assim, eu só queria lhe agradecer. Não quero tirar foto, eu só quero lhe agradecer, lhe dar um abraço, porque eu descobri que meu filho era alérgico por conta dos seus stories. Ai, que legal, do conhecimento que Débora, você passou para mim. E eu falei, meu Deus, como é bom, né? Eu Como não sabia bom. nada, eu sabia nada sobre alergia, e quando eu comecei a ter Como conhecimento, comecei também a expandir isso, porque eu falei, se, assim, eu que tenho um pouco mais de acesso a algumas informações, não sabia, imagine quem não tem um mínimo de acesso ou de conhecimento. E eu comecei a fazer essa divulgação sobre as alergias. Que ótimo ouvir isso, Débora. Foi É um muito presente. bom pra gente ouvir isso também, porque isso nos deixa até mais animada com Porque a gente precisa mesmo... progredir nosso projeto e botar pra frente. Apesar de ser algo tão comum pra gente, né? Mas as pessoas não têm. É isso, elas confundem Com com intolerância. intolerância. Com Todo mundo acha que o intolerância. problema é a lactose. Que é uma coisa fácil, né? O de que se é fácil. resolver. Pois é, conta pra gente, como ficou a vida de vocês depois da alergia? As crianças foram pra escola. É. O José entrou agora na escola? Ele entrou no passado. Ano passado. E aí, na escola, como é que é? Eu procurei uma escola que já, né, tivesse, assim, um olhar para o alérgico, porque não é fácil. A criança, ela vai conviver com outras crianças. Isso. E tem alimentação em comum na escola. Aí eu lembro que quando eu fui conversar com a nutricionista da escola, eu falei, olha, como é a alimentação para quem é alérgico? Não, a gente faz tudo separado, a alimentação é específica para ele. Porque na época que ele começou a ir para a escola, ele ainda era alérgico ao ovo e alérgico ao leite. Então isso dificulta a alimentação, porque hoje tudo vai leite, tudo vai ovo. Você vai fazer um pãozinho, muito difícil, é uma exclusão tem muito o leite, difícil. tem o ovo. É uma exclusão difícil. E são crianças, né? Que estão São ali brincando, que crianças. estão juntas. Pois é. Mas graças a Deus eu encontrei uma escola que tem uma alimentação, que tem esse olhar pro alérgico, que é difícil. Muito né? difícil. Eu falo que o universo ainda não está preparado para Não os tá. alérgicos, principalmente os restaurantes, estabelecimentos de alimentação. Mas consegui e deixei muito claro, e graças a Deus ele nunca teve reação na escola, né? Por mais que ele tinha outros amiguinhos consumindo, não foi o caso do Kevin, Sim. que ele tinha reação com o cheiro ou com o contato, mas ele se adaptou super bem. Que bom. Como faz com o Kevin? Como é que você fez? Com o Kevin, na primeira escola que nós colocamos, a gente procurou, né? E somente, infelizmente, na parte alta, que de Maceió a gente não tem escolas preparadas, não temos. Mesmo assim, a gente foi, procurou. E uma certa escola disse, não, a gente entende, vai dar tudo certo. E mostrou confiança. E no terceiro dia de aula, eu estava no trabalho, eu lembro, e o Kennedy me liga, a diretora da escola, ele está tossindo muito. Tem como você vir buscar o seu filho? Eu disse, mas o que é que aconteceu? Ela disse, não, ele só está tossindo. E venha buscar ele. Aí eu disse, eu vou ligar para o meu esposo e buscar. Só que quando ela disse tossindo, já vem, né? Coração, Já né? Foi Reação algo de leite, alérgica. foi algo Já de leite. sabe. Liguei imediatamente para o meu esposo ir buscar e tal. E fiquei ligando para ela e ela já não atendia. E eu já fiquei nervosa. Quanta responsabilidade. E resumindo o assunto, tudo do Kevin ia escrito com adesivo, eu sou alérgico, sou PLV. A Vivi, E, ela é bem assim, organizada. Ela realmente... infelizmente, Mas é porque na a hora- gravidade também, né? Deram o lanche de um amiguinho para ele e o dele para o amiguinho. Ai. E o lanche foi Danone. Eu até me Você arrepiei agora. imagine, o Kevin foi mais uma vez com choque anafilático Claro. para emergência. Olha só. Quando você Foi. chegou lá, como é que ele estava? Quando eu cheguei, como eu estava aqui trabalhando na Ponta Verde, e é super longe, até o Eustáquio Gomes, então eu acho que eu demorei mais ou menos 1h30 para chegar, mas ele já estava na UPA, sendo atendido, já tinha mais ou menos 2 horas que A ele própria estava escola lá. levou. Não, Kennedy. A escola não tinha estrutura nenhuma tem para levar. estrutura. Se não fosse meu esposo para pegar ele rapidinho e levar, a gente tem plano, só que aqui a Unimed fica distante, e a Ficava Santa com Casa. certeza, então a tem gente que- levou é. para o mais rápido, que é uma UPA, né? Importantíssimo isso, é o mais Levou para a rápido. UPA, para o mais rápido, e chegando lá, eles super atenderam rápido, né? Já vai direto para tomar adrenalina. E quando eu cheguei, ele ainda tinha placas vermelhas, ficou muito vermelho, e por conta disso. Então, assim, a gente ficou super chateado com a escola, porque é inadmissível uma troca de lanche, com tudo que o Kevin ia escrito, né? É como a Débora falou, as escolas não estão preparadas, os preparadas. restaurantes não estão preparados. É muito E difícil. é importante realmente a gente Exato. divulgar. Ô, Vivi, ele tinha um kit de emergência lá Tinha com um kit ele? de emergência. Eles fizeram E eles antialérgico? disseram que não acharam.
Ele disse, Meu não, mas Deus, não tá na bolsa. Eu É disse, aquele Kennedy, kit desse tamanho que É você aquele. mostra Não, na frente. tem tudo lá bem Escrito, escrito. tem escrito. Alérgico à pele E eu, dele. Kennedy, mas eu coloquei na bolsa. Ele disse, mas elas disseram que não tá. Eu disse, então assim que você pegar ele, já dê. E dê no carro mesmo e leve ele de imediato pra UPA, né? E ele, graças a Deus, meu esposo é super tranquilo, sangue frio, assim, não tem que ter sangue frio, né? Porque você vê uma criança toda inchada, chiando. É uma cena muito ruim. Ontem né? eu vi uma matéria, domingo, falando sobre alergia. E nos Estados Unidos as escolas têm caneta na de escola, adrenalina. né? Caneta de Eu vi. adrenalina. Assim, uma coisa Os tão básica para quem professores sabem é aplicar. alérgico, isso seria uma coisa tão útil, É. que Tão salva útil. vidas. Exatamente. Né? Infelizmente, a gente não tem adrenalina no Brasil. Infelizmente, não tem essa disponibilidade. É uma pena, mas é uma Adrenalina briga autoinjetável, E é uma briga que a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia tem há bastante tempo para trazer. Reconhecemos a repercutir. importância. Agora, não basta só ter, você vê, essa escola não ia saber aplicar. Não ia. Mas, Não tem que ter um Porque eles disseram que não precisa do tinha treinamento. nenhum remédio na bolsa. Tem que eles ter um disseram. treinamento. Nem o remédio eles acharam, né? Então Não. a gente precisa estar treinado. E eu acho que eles não tinham consciência do que Não era tinham, alergia, na verdade. Pois é. Você vê como é importante a gente, conversar com a nutricionista, conversar com a diretora da escola. Sabe? Divulgar, né? Divulgar. Tem que divulgar o que é alergia Porque alimentar, as pessoas ensinar. acham que primeiro acham que é frescura. Sim. Quando você fala, meu filho é alérgico, pronto, já acha que é uma já frescura. Aí já vem a confusão. Mas não tem lactose. Inúmeras vezes que eu fui para restaurante, muitas vezes eu levava a marmita do José, mas às vezes eu falei, não, vamos ver no restaurante mais saudável, geralmente uma comida mais saudável vai ter algo que não tenha leite. Olha, meu filho não pode, porque ele é alérgico. Não, minha senhora, mas a gente tem produtos sem lactose. Eu falei, gente, mas não é isso. Não é mas não isso, é tem. diferente. A intolerância à lactose, a intolerância ao açúcar do leite. Não Alergia é entende. alergia à proteína, e o leite ele tem inúmeras proteínas que causam alergia. Então as pessoas precisam, eu acho que tem que começar debate, assim, os profissionais que são donos de restaurante, fazer um treinamento com seus funcionários. E não só alergia a leite, mas eu sei que tem pessoas que várias, morrem por conta de camarão, que mexeu na mesma Eu colher. fiquei impressionada. Eu fiz uma viagem ano passado, fui para um hotel. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tudo era sinalizado, tinha uma parte só para alérgico. E aí eu até comecei, isso tá correto mesmo? Ele fez. O chefe organiza tudo. Tanto que eu postei isso e outros mães de alérgico me falaram que foram nesse mesmo hotel, que conversaram com o chefe. O chefe ia pessoalmente entregar a comida. Eu Olha, nunca tá tinha vendo? visto Eu um vou dar negócio spoiler desse. do nosso projeto. Dentro do nosso projeto, a gente quer fazer isso também. A gente poder, a gente ir nas escolas, a gente poder ir nos restaurantes e poder fazer todo um treinamento dessa equipe e poder deixar lá. Alérgico pode estar lá tranquilo. A gente quer muito fazer né? isso. É um sonho, né, que a gente tem, porque a gente vive muito, né, com essas mães. E é muito triste você ter uma mãe, quando ela chega lá, doutora, eu não saio mais de casa. Então, a mãe que amamenta e ela faz a dieta, ela tem medo. Medo de pedir comida, medo de ir no restaurante, ou até mesmo levar seu filho. Então, eu já tive criança que foi no restaurante e tinha migalha na mesa. E ela teve reação anafilática por aquela migalha, por aquela mesa suja, porque eles não limpam a mesa. E não só isso, porque nas escolas o que a gente se preocupa muito também é as crianças não ficarem excluídas, né? Sim, exatamente. A gente sempre fala que a exclusão é do leite e não da criança. Então tem muita escola que com medo acaba deixando a criança dentro da sala de aula enquanto as crianças estão Ou brincando, comendo separadinha, comendo assim, separada. nossa, E essa vi. não é a ideia, né? As crianças precisam serem inclusas, serem incluídas. Em festinhas, né, quando vocês vão para festinhas de aniversário, as crianças precisam participar, né? Afinal de contas, elas são crianças. O que eu vejo hoje é que até algumas escolas já não permitem mais levar, né, bolo, as coisinhas. E eu não sei se eles fazem um para todo mundo, mas eu já vi Geralmente algumas escolas assim, né? Eles Débora? fazem. Na do José mesmo, você não pode mais levar a comida. Eles fazem uma marmitinha, geralmente específica para que cada criança possa comer. Mas sempre, pelo menos na escola dele, eles comem todos em conjunto, mesmo tendo um alérgico em sala. O que os meninos entendiam disso? O que se passava na casa? O que vocês pescavam deles? Eu não sei se com o Kevin, mas José, como ele cresceu desde bebezinho, ele por mais que ele era uma criança com 2 anos, 2 anos e meio, ele falava, mamãe, eu posso comer isso? Mamãe, eu posso comer isso? Até hoje, com 3 anos e meio, ele me pergunta, mamãe, eu posso?
E por mais que a gente fez a dessensibilização dele, que ele já está curado, ele ainda tem reação cutânea, né? Ele fica ainda com placas vermelhas ao redor da boca. Então, quando ele come algo que tem, porque hoje ele é apaixonado por leite, eu nunca vi. Não tem quem dizia que era um menino que não podia consumir, ele ama leite. Mas ele tem essa reação na pele. Ele já fala, mamãe, agora eu vou tomar banho, tá? Pra sair o vermelho. Porque coça, então incomoda ele. Então, ele tem essa consciência. As crianças nos surpreendem, né? Então, ele come, se ele tá com vermelho, ele fala, mamãe, eu vou lavar a boca. Quando ele come um picolé, que acaba lambuzando mais, ele já tem essa consciência, tem que lavar com sabão, ou que ele tem que tomar banho, ou que tem que tomar o remedinho, porque eu também tenho um kitzinho que sempre carrego comigo, por mais que ele tá curado. Mas é importante, né? Sempre ter. E o nosso Kevin? Kevin, ele, como também foi desde pequeno, então sempre a gente, né, falava pra ele, Kevin, isso não pode. E sempre ele perguntava, é de leite de soja ou leite de vaca? Sempre ele tinha isso. Aí, às vezes, a gente ia pra algum lugar e tinha muitas comidas, né? E, às vezes, as pessoas mais velhas até diziam, mas como ele é comportado, ele não pede, ele não tem vontade. José também. Não, porque na marmitinha dele sempre tem as coisinhas que ele gosta. E festa de aniversário, eu fazia, ele nunca deixou. Muita gente chegava e dizia, mas bichinho, ele não come nada. Eu disse, não, meu filho não é bichinho, ele come tudo. Ele come brigadeiro, pudim, sorvete, tudo eu faço, sendo que sem leite de vaca. E a Vivi tem uma história de resiliência bem legal, de que ela começou a fazer bolos sem leite. Ela faz cada bolo lindo, né, Vivi? Porque eu via necessidade, né? Gostosos. Porque assim, ele ia completar ano, então eu tinha que fazer um bolo para ele, mas que as outras pessoas também gostassem do sabor. Então, não podia fazer uma coisa só que ele, né, fosse aquilo de um sabor só. Então, eu sempre ia lá mexendo na receita, testes, até chegar a alguma coisa que realmente... Porque, como você disse, Débora, tem lugares que a gente compra uma coisa sem leite e não tem gosto, não tem sabor. O gosto é ruim. Não tem, entendeu? E o Kevin sempre teve as coisinhas dele. Tudo que ele dizia, isso é com leite de vaca. Você consegue fazer com leite de soja? Então, tudo eu tinha que... É um grande exemplo, né, de uma mãe que viu a dificuldade, mas que... Não se abateu. Nós levamos ele na nutricionista, ela disse, nossa, eu já recebi várias crianças APLV que não tem o peso dele. O peso dele é o peso de uma criança normal. Tudo dele é normal. Porque o Kevin sempre comeu muito bem, nunca deixou de comer nada, mas tudo sem leite de vaca. Eu nunca, né, privei ele, não vai poder comer um brigadeiro nunca. Mas a gente consegue fazer, né, um brigadeiro sem leite de vaca e também fica bom. Como é importante isso, né? Porque o que a gente mais vê são crianças que acabam não ganhando peso, desnutrindo, sem nutrientes nenhum na alimentação, né? As mães têm muito medo, então acabam tirando várias coisas. Fica isso, né? Mas dieta. Tudo tem leite. Tudo tem leite, aí acaba não dando outras coisas, mostrando outras coisas, né? Pra criança. Eu fiquei surpresa no dia D, porque no dia D, que é o dia que terminou o tratamento, a gente faz, né, Nath? A gente coloca brigadeiro, sorvete, pizza, coloca tudo pra criança comer. Principalmente o que a criança mais pedia, né? O Kevin queria pizza. Ele não fala muito, né? Mas ele desenhou uma pizza. Aí eu falei, pronto, hoje ele vai se acabar no doce, no chocolate, mas ele foi tão contido. E hoje ele tá comendo de tudo. Até hoje, assim, eu falo pra ele, Kevin, você quer, se eu mostrar um biscoito Oreo pra ele, um pimentão. Ele prefere o pimentão. Tá vendo? Agora, ele não gosta impressionante. Dessas coisas, Agora, recheado. as crianças, você vê isso, Nath, que as crianças que são APLVs, elas acabam tendo, elas já ficam assim, mais... porque você vê que é o paladar. O paladar, essa isso. coisa da gente achar que o bebê tem que comer um doce, não, eles nem conhecem aquilo. Então, eles passaram a vida toda sem o leite. Né? Quando a gente pega e introduz algo que sempre fez mal para eles, na cabecinha deles é diferente. Acho que fica, né? Alguma coisa. Fica. E aí, até essa forma de reintroduzir ou introduzir o alimento na vida deles tem que ser devagar. Apesar de que é necessário essa proteína estar presente, porque eles são crianças sensibilizadas, mas que toleram. Mas aí a gente vai colocando de outras formas para que ajudem no paladar deles, né? Exatamente. Mas isso é uma prova de que a gente não precisa ficar dando besteira para criança, né? Ter pena da criança que elas estão querendo. Não é Foi isso. o que eu pensei. Eu falei, nossa, quando o Kevin ficar curado, né? Acho que ele vai esquecer tudo. Vai esquecer das saladas, vai esquecer de tudo que ele gosta, de mingau de aveia, dessas coisas. Mas não. Ele continua gostando dessas coisas. Que ótimo. Continua. Eles já deixaram de sair para algum lugar? Vocês já deixaram de sair, de fazer coisas? Eu até, antes de José ter a cura, eu não levava ele em festinha de aniversário. Ai, tá vendo? Porque ele ia sofrer e a gente ia sofrer junto com ele. Porque Poxa, todo mundo comendo. Eu lembro, num chá revelação que eu fui, José não podia comer. Ele, mamãe, eu posso comer?
Não, amor, você não pode comer. Mas, mamãe, só é de carne. Eu falei, José, você não pode, porque tem na massa. Aí você vê o olhar da criança, que ela ainda ela é muito pequena para entender tudo aquilo. Por mais que ela entenda um pouquinho, ela não consegue ainda entender profundamente aquilo, que pode dar uma reação. E aí eu até falei pro meu marido, eu falei, meu bem, eu não saio mais com o José enquanto ele não estiver 100% curado. Porque ele vai sofrer, ele vai ver todas as crianças comendo e ele vai estar privado daquilo. A não ser que a gente prepare uma marmita e leve para ele. Mas até que isso vai acontecer, acaba que às vezes você recebe um convite em cima da hora, como é que você vai organizar um docinho, um pastelzinho para você levar para o aniversário? Aí eu decidi que eu não ia até ele ser curado. E porque é difícil demais. Você vê como mexe com a família, né? Sim, mexe muito com a família, com a qualidade de vida de todo mundo. Não é e fácil, viajar, não. você pegar um avião, aí tem que levar tudo. Eu lembro que a gente fez uma viagem internacional e José ainda é super alérgico. Eu falei, meu Deus, a gente pediu até um termo para poder entrar no avião com a alimentação específica do José. Porque eu sei que no avião não ia ter, porque tudo vem com alguma coisa que tenha leite. E é uma dificuldade, porque às vezes você está comendo, a criança olha, ela sabe que tem a marmitinha dela, mas ela não quer comer, ela quer comer o que o papai e a mamãe estão vendo. Não é fácil, não. Mas é difícil, assim, hoje, graças a Deus, ele com a cura se tornou muito mais fácil, né? Eu com a Maria, que é bebezinha, eu vejo duas realidades. Eu vejo o lado de uma mãe que não tem um filho alérgico e você pode sair e ofertar qualquer coisa, como é tranquilo isso, e a realidade de um filho que passou por todo esse processo de privação. É muito diferente, muito E a diferente. família de vocês, elas apoiaram, ficava com... Que a gente vê muito, ai, que isso é bobagem, isso é frescura. Ou elas apoiavam vocês? Olha, no começo eu acho que só começaram a apoiar de verdade quando entenderam uma reação grave. Porque antes, assim, a gente vê essa questão da criação que os nossos pais tiveram, né, os nossos tios, que foi uma alimentação muito com leite, com queijo. Então, para eles, é como se não existisse, como se fosse realmente, é besteira, daqui a pouco passa. E aí, quando eles começaram a ver que o José tinha reação grave, aí eles começaram a entender e a respeitar mais. Aí, os meus sogros, quando a gente ia para casa deles, ou não tinha os alimentos, ou a minha sogra sempre fazia uma alimentação muito limpa para José. E da mesma forma, minha mãe também. Já comprava tudo, comprei tudo que é vegano com o selo que dá para alérgico. Eu falei, aí, mãe, graças a Deus. Tem que ter umas avós assim, porque às vezes as avós, né, vão lá e fazem uns TPOs pra gente sem querer, que às vezes não dá muito certo, não. E olha que fala interessante, vegano com selo de que é para alérgico, porque não é porque é vegano que o alérgico pode. Exatamente. A proteína do animal não está envolvida na receita, de uma forma grosseira, né? Mas podem ter os traços, podem ter as contaminações, né? Então, olha só, eu tenho certeza o que nível, né? A Vivi virou uma pessoa que lê rótulos. Que eu virei a viciada em ler rótulos. Quando eu ia... Alérgicos, eu já olhava, contém, não sei o quê, ainda mais produtos veganos. Porque a gente vai de imediata, não, é vegano. Por ser vegano, a gente já acha que não tem, traços. É muito comum as pessoas acharem mesmo isso, né? Que é vegano, não tem. Fala, Vivi, e você lá na sua família? Lá foi tudo tranquilo. Foi? Assim, os avós, às vezes, confundiam um pouco, né? Mas sempre... Todo mundo depois viu que realmente é muito grave a alergia e sempre todo mundo ajudou, principalmente na dessensibilização também, porque tinha aquilo, né, de hora em hora tomar o leite, de hora em hora tomar o leite, aí às vezes ele ia para casa, precisava ir para casa dos avós. Eles super entenderam, davam o leite certinho. Foi tudo tranquilo. A história da lactose estava muito... Muito. Falando, não, mas não tem lactose, é intolerância, não. Aí você tem que explicar com muita paciência que são duas coisas diferentes, que a lactose é uma coisa, que a alergia à proteína é outra. E eu acho que é esse trabalho de educar, né? Sim. A gente pega dos profissionais esse conhecimento e repassa para os nossos amigos, nossos familiares, porque a gente tem que proteger os filhos alérgicos, né? Qualquer erro pode custar a vida de alguém. Com certeza. E alergia é muito tempo, né? O tempo da gente esperar aquele sistema imunológico ir amadurecendo ou não, como no caso do Kevin, né? Mas a criança alérgica, à medida que os anos vão passando, ela vai alcançando maior porcentagem dela se curar de determinadas alergias, que foi o que aconteceu com o José. Isso. Então, a gente ia acompanhando o José com exames, até que chegou uma hora que aqueles exames ou iam diminuindo, iam estabilizando, e a gente fez
Aí a gente optava por fazer um TPO, que é aquele teste de provocação oral. Como é que era, Débora, esse dia, essa chegada do TPO, essa espera? Aí eu ficava sempre com muita expectativa, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar, né? Sempre gostei de fazer bolos também, me adaptei à rotina do José, fazer bolos sem ovo, sem leite. E quando chegou o primeiro TPO, que primeiro foi o do ovo, eu falei, meu Deus, o José tem que passar, porque o ovo, eu acho que é mais difícil tirar o ovo do que tirar o leite. Porque o ovo ele está muito presente na consistência de alguns alimentos para você dar, fazer uma massa do bolo, né? Você criar consistência, um biscoito, uma bolacha. Então eu queria muito que ele tivesse a cura do ovo. E eu lembro até hoje que foi o bolinho que ele comeu, na expectativa que ele passasse. Foi o bolinho da doutora Natália. O bolo da tia Nath seco. O bolo da tia Nath, eu papo Gente, todo o resto. Ele olhou pra mim e fez assim, ele falou, dá pra molhar? Ele pediu pra molhar o bolo. Pediu pra molhar. Eu fico esperando os bakers da Natália, porque eu fico tomando os bolinhos dela com café. Pra quem não sabe, quem faz o bolo sou eu, né? Então eu faço o bolo, ou eu vou colocar a proteína do leite, ou a proteína do ovo, enfim. E aí eu tento caprichar, mas nesse dia eu acho que... capricha nos bolinhos dela, são gostosos. Não sei o que aconteceu, o José pediu pra molhar, a gente molhava e deu certo. Aí deu certo, e graças a Deus ele passou, né? A gente mas passou... é cansativo, né? É cansativo, porque você tem o tempo de espera do primeiro pedaço, que começa com um quarto do bolo, depois vai pra meio, depois 3/4, para depois finalizar. E até a criança entender, para ela é difícil também, mas assim, compensa demais. Compensa, né? vale muito a pena. Vale A do leite a pena. também, eu tava numa expectativa, porque ele ia tomar a primeira vez um chocolate, um achocolatado, né? Porque em casa eu tapeava, eu fazia com leite de coco, leite de castanha, misturava com cacau, ele achava delicioso. Eu falei, meu Deus, quer ver quando ele provar um e ele achocolatado mesmo. Ele gostou do chocolate. Ele adorou. Mas ele tomou num gole só, não foi? Quando a gente botou Foi. Ele se deliciou. Ele se deliciou. Eu falei, olha, queria pôr mais encantado. chocolate. Foi. Foi um dia muito legal. E assim, depois o processo do Kevin é diferente, né? Mas sim, o processo do Kevin, você teve neném, você começou, o processo do Kevin, você começou gestante. A gente achou que a Natália não ia pegar o final do dia D, que a gente estava louca que chegasse esse dia, mas foi quase um ano, não foi? Foi 11 meses. É porque, então, 11 meses foi longo. Vocês persistiram, vocês estão de parabéns, porque não foi fácil, não. Não é fácil, não. Pensa que as crianças têm a chance de alcançar a tolerância, então a gente chegou lá naquela etapa, José foi bom. Mas pensa uma criança que não consegue, então a gente vai coletando exame, e os exames são ruins, IgEs altíssimas, com mínimos escapes. Então, não é uma criança que pode ir para o TPO, porque a gente sabe que se eu der um bolo para ele vai reagir. Sim, né? Se ele tocava no leite, enfim, ele já reagia muito intenso, né? Então, aí é uma outra proposta, né, Fê? Fala um pouquinho. E ele teve, a gente começou com uma diluição era quase água, não era, Vivi? E aí toda semana a gente ia aumentando um pouquinho, até que começou a ficar mais branquinho o leite, até chegar no leite de verdade. Só para a gente entender, então, o paciente que a gente vê que está chegando à idade dele e ele não consegue alcançar essa cura que a gente quer, a gente pode proporcionar uma qualidade de vida. Uma cura, uma segurança, uma né? segurança. Sim. Vou botar cura entre aspas, porque é uma segurança naquela família, onde ele vai poder ter contato com esse leite. E aí existe um tratamento chamado de dessensibilização, que é diferente do TPO. O TPO é um procedimento que eu faço pay-puff e decido se ele está curado ou não. A dessensibilização, ele vai viver com a gente dependendo do protocolo, mais semanas, meses, onde eu vou dando pequenas quantidades de leite, de maneira muito diluída, né? Até ele chegar no volume desejado. Isso, e o tempo varia, porque depende muito, o Kevin teve algumas reações no meio do caminho, a gente precisou voltar à diluição, então depende de cada paciente. Não dá para dizer quanto tempo. Não é qualquer paciente que pode entrar nesse protocolo. Então, a gente avalia idade, avalia mecanismo de alergia, tipo de alergia, como está se desenvolvendo, né? Existem alguns exames que a gente faz antes. É obrigatório ter adrenalina autoinjetável, porque durante o processo ocorreram muitas coisas, não foi, Via? Às vezes o Kevin tinha uma febre e já tinha reação. E tinha reação.
porque ele estava tomando, porque ele tem que ficar mantendo essa quantidade de leite, né? E a cada semana a gente ia aumentando uma dose e ele ia tolerando. Mas se ele tinha uma febre, se ele ficava doente... O processo infeccioso é um cofator. Então, a infecção é um cofator, ajudava ele a fazer reação. Aí a gente e até assim, eu lembro que um dia... criança brincando com outras crianças, a gente não tem nem como impedir direito. Ele correu muito nesse dia, correu. E o Kevin não pode correr, não pode se esforçar. E o Kevin porque lá, a atividade correndo. física também é. E quando ele tomou o leite, ele já ficou tossindo, com reação, tossindo, espirrando. E é muito importante a gente estar atentos aos sinais. Sim. Eu lembro que a primeira vez que o José fez um choque anafilático que precisou de adrenalina, eu liguei para a Natália, porque ele consumiu uma quantidade de proteína muito alta e ele começou, mamãe, minha garganta tá coçando. Aí eu achei estranho, eu falei, mamãe, minha garganta tá coçando. E quando ele começou a falar que a garganta tava coçando, ele começou a tossir e a voz começou a sumir. Aí eu liguei de chamada de vídeo pra doutora Natália, porque eu até então eu não tinha visto, assim, ele relatando pra mim. Ela falou, Débora, anafilaxia, vem pra Maceió. Aí eu administrei agora. Eu sozinha em casa, eu, meu Deus, desesperada, peguei, fiz a medicação já e corri, e ele ainda precisou tomar adrenalina. Ele chegou lá, eu fiz, vem pra cá, que lá no Instituto a gente tem tudo. Tem tudo, assim, vem pra cá que eu tô aqui. Tô com um enfermeiro aqui, e aí, então ele chegou já menos do que estava, porque ele fez as medicações orais, mas não tinha condições. Ele precisou de adrenalina urgente. Então, e é impressionante, não foi, Débora? Ele tomou adrenalina. Eu não sei se foi 2 minutos, 3 minutos. O menino tava mais calmo. Tava mais calmo, eu acho que foi menos de 2 minutos. Foi incrível, rápido, né? muito rápido. É muito rápido. E ele foi aí ele fez, mamãe, já tô bem. Oh, meu Deus do céu. Mas o que eu fiquei surpresa foi que ele falou, mamãe, minha garganta tá coçando. Aí ele começou assim, agoniado, aí ele, mamãe, a minha garganta tá coçando. Imagina uma mãe ouvindo isso. Temos vídeos disso e o vídeo é assustador. É assustador. Parece até que... Será que ele tá brincando, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que tentar os sinais, porque ele é uma criança que fala, que tem consciência, e quando não é uma criança que fala... lá no início, quando ele era bebezinho, que você tinha que perceber as cólicas, né? Tudo. E hoje, Vivi, passamos por esse processo. Me conta a rotina do Kevin hoje. Hoje a rotina dele, a nossa toda, né, da família, mudou muito, porque o Kevin antes não saía para casa dos parentes. O Kevin ia num shopping, mas ele não podia ver nada, porque para onde ele olhava não podia comer nada. Nossa. Tudo era da marmitinha, mal saía. Nos aniversários, normalmente quando a gente ia, levava, né, a marmitinha, mas é como a Débora disse. Às vezes só a mãe sente aquilo, porque você vê o olhar da criança de dizer, isso pode e a gente não pode. Então, muitas vezes eu lembro que de madrugada eu chorava tanto, eu dizia, meu Deus, quando é que meu filho vai se curar? Porque para muitas pessoas, você olha e diz, é fácil, né? Você não faz o brigadeiro, que é igual ao outro. Mas você vê o olhar da criança e dizer, isso pode, e você dizer não. E a criança olha para você, e eu lembro que eu chorava tanto de madrugada, eu falava, meu Deus, quando é que isso vai curar? Quando é que isso vai acontecer? E eu lembro que muitas pessoas diziam, mas após os 5 anos, cura, né? E foi quando a gente foi, né? Todo ano a gente voltava no consultório e quando eu cheguei lá, vamos fazer os exames e tal. E naquela alegria para fazer o aniversário dele de 5 anos, tudo programado. Eu falei, vai se curar. E realmente a doutora Fernanda disse, infelizmente... Só aumentava, né? Só fazer um tratamento. Então eu disse, pronto, então a gente vai fazer esse tratamento. Vamos fazer, vai dar certo. Lembro que a doutora Natália falou, não se privem de nada, vai ser um pouco trabalhoso o tratamento, mas não se privem de sair, de fazer nada por conta disso. E hoje a qualidade de vida do Kevin mudou muito. O Kevin vai para shopping, o Kevin vai para aniversário, o Kevin come as coisas que ele tem vontade. Embora, como eu disse, tem coisas que ele diz, não gosto, não quero. Mas hoje a gente não tem essa preocupação. Eu saio para trabalhar e sei, poxa, não vou ficar com aquele medo. O Kevin vai comer alguma coisa, alguém vai dar alguma coisa pro Kevin, Kevin vai sentir cheiro, vai passar mal. Né? Hoje, com a dessensibilização, a nossa vida da família inteira mudou muito. Muito, muito, muito para melhor. Acho que a melhor coisa que eu fiz foi eu ter aceitado fazer a dessensibilização. É tão gratificante, né? Muito, muito, muito. Outra mãe outro dia perguntou para mim, mas você não teve medo de repente ele realmente ter, né, alguma reação e acontecer alguma coisa? Porque, querendo ou não, era um veneno e agora está sendo um remédio. E você não teve medo de dar leite para o seu filho? Eu disse, tive.
Tive, porque quando a gente olha, poxa, ele tá tomando leite. E a gente ficava assim, né? Olhando toda hora. Kevin, tá sentindo alguma coisa? Kevin? Desse jeito. Kevin, tá coçando? Tá sentindo alguma dor? Né? A gente fica assim, mas é preciso. Preciso. Eu acho que o maior problema nessa idade, né, das crianças, tem contato com outras crianças. E ele, por exemplo, que nem o José, que teve só o contato na pele. Às vezes a criança beija a outra e tem risco. A gente tira ele desse risco. Pois é. Acho que o mais importante é tirar ele do risco mesmo. Sem dúvida nenhuma. Foi muito, muito bom. O tratamento também, dele né, foi Débora? muito... Graças a Deus. José come de tudo, toma o leite dele que ele adora. Meu marido a gente brinca que ele é um bezerrinho, porque ele adora leite de vaca, meu marido. E isso, quando a gente descobriu a alergia do José, ele também entendeu, então ele também parou de consumir, né? Pra gente não consumir na frente do José, mas tem hoje... que mudar a família inteira, Mudou né? a família toda. Hoje, graças a Deus, ele tem a cura e ele consegue consumir tudo. Eu fico mais tranquila também quando ele... Porque antes eu não deixava ele sair com ninguém. Assim, às vezes meu cunhado, Débora, posso levar ele? Eu não tinha aquela segurança, porque eu falei, meu Deus, será que ele vai consumir? Às vezes, no contato da mesa, alguma coisa suja. E hoje ele tem uma vida normal e consome tudo e... Vocês viajam mais tranquilos, né? Nossa, muito mais tranquilo. E na época, assim, do auge, assim, da alergia dos dois, o que é que vocês acham que poderia ter ajudado que vocês não tiveram? Tem alguma coisa que vocês achavam que, se eu tivesse tido isso... O que vocês tido podem isso... falar para as mães, né? Que, mãe, faz isso, procura isso. O que é que vocês acham que vocês... Ou que faltou, ou que vocês aprenderam mais, ou... Você acha que um grupo, por exemplo, um grupo de apoio, você acha que de mães sem dúvidas ajudaria a compartilhar a história das mães? Muito. Porque eu me senti muito sozinha. Isso. Porque quando eu descobri primeiro a PLV do José, a gente estava na pandemia, então eu não conseguia assim, conversar com muitas pessoas que estavam passando por aquele mesmo momento que eu, ou até na alergia, e eu fui conhecer isso através de profissionais, né, de vocês, do Instituto. Só que nem todo mundo tem esse acesso, né? Tem como marcar uma consulta. Então, eu acho que se existisse um grupo de apoio de mães de crianças alérgicas e de mães que conseguiram ou a dessensibilização ou a cura para poder passar essa informação, seria muito mais fácil. Porque é desanimador, né? Às vezes eu recebo relatos, até hoje no meu Instagram, de mães que mandam assim, Débora, eu estou desesperada, acabei de descobrir que meu filho tem alergia do leite, o que eu faço? As pessoas se sentem nessa... É como se você abrisse uma porta do desconhecido. E agora? Por onde eu vou? Como eu vou? E se a gente pudesse fazer, assim... Ter essa conversa, o podcast é uma coisa fantástica, que está levando já esse conhecimento, mas que tornasse isso de mais acesso, eu acho que seria fundamental. Isso. A gente, então, falando aqui por nós todos do Instituto, a gente quer muito divulgar isso por todos esses motivos que vocês falaram. E é muito bom ouvir de vocês, mães, toda essa história, as dificuldades que vocês passaram, porque a gente quer muito poder dar um suporte maior, não só para os nossos pacientes, mas para essas famílias que passam por isso. E aí a gente tem, sim, muita vontade, a gente tem o projeto, a gente tem datas, a gente vai passar para vocês e a gente quer poder contar com vocês, mães, para a gente criar essa rede de apoio das mães. A gente tem algumas mães já selecionadas, né, que são mães que vivenciaram de forma bem intensa. Vocês vivenciaram isso de forma muito intensa, vocês Se duas. você, mãe, foi escolhida, você sabe que seu Você filho foi bem grave. Foi grave. Então a gente tem um grupo, a gente tem bastante mães graves, mas assim, a gente tem mães que a gente sabe que está engajada, que gostaria muito de se engajar na causa. E a gente está lá no Instituto engajada nessa causa da alergia alimentar. Sim. E a gente quer dar um apoio para essas famílias, muito, 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 muito. Então a gente está com o projeto, tem muita coisa que vai vir esse ano. Até para mães novas, mães que estão iniciando, como a Débora falou, estão pegando esse diagnóstico agora. Isso. E se esse é o diagnóstico mesmo, né? A gente está tendo... Isso é para todo mundo. Exatamente. Até porque é esse mesmo diagnóstico, porque vocês viram o diagnóstico. Ter alergia alimentar não é simples. Sim. Então, assim, é realmente esse o diagnóstico? Tem certeza absoluta? Porque viver como alérgico alimentar não é simples, não. E aí você pode gerar consequências graves também se você não for
Então, assim, é esse o diagnóstico. Se for, todo mundo junto, vamos segurar a mão, segurar na mão de todo mundo, vamos junto e passar por isso juntos. Então, a gente tem novidades esse ano, todo mundo a gente quer, vamos fazer e vamos juntos. Só do leite, né? Todos alergia alimentar, amendoim, castanha, isso, né? Não é só do leite, é alergia alimentar como um todo. Porque no final... É que acaba que o leite é muito mais, né? Mas tem de tudo. Tem de muitas tudo. coisas. Porque a ajuda vai ser para todos, assim, né? É porque é isso. Meninas, muito, 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 muito obrigada. Eu sei que vocês duas estão super ocupadas, mas eu agradeço demais, demais mesmo, do fundo do meu coração. E a gente conta de verdade com vocês. Eu que agradeço pelo convite de vocês, foi maravilhoso estar aqui ao lado de uma mãe, super mãe, né, contando uma realidade diferente da minha, mas que se conecta. E sem dúvidas estou com vocês nesse projeto. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Que bom. Agradeço também. Estou muito feliz pela dessensibilização do Kevin. Vocês não têm nem noção de quanta gente está feliz de vocês terem dado, né, essa alternativa para o Kevin. E assim, eu creio que muitas mães não sabem disso. Muitas mães nem têm conhecimento que existe esse tratamento, mas que elas vão ter, né, acesso a esse vídeo e elas vão verem que pode sim mudar a vida do filho delas através desse tratamento. Bom, estou muito feliz também, né, Fê, da gente estar minha parceira, minha super parceira maravilhosa, doutora da alergia alimentar. Ai, meu Deus. Isso é um sonho que a gente vai transformar em realidade, vamos ajudar as pessoas, a gente conta com a ajuda de vocês. Sim. E é isso, eu adorei a conversa, eu achei que foi ótimo, né? Foi ótimo, vocês são top. É muito bom, porque escutar elas é uma forma da gente também ajudar, assim, né, tá com as outras mães. E fala, olha, uma mãe já passou por isso, né, ela me falou dessa forma, Nath, né? vai ser muito legal. É isso, gente. Ai, obrigada. Obrigada.